Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Toca do Quati. No site você vai ter acesso a várias cartas, assim como diversos outros produtos como deck boxes, shields, dados, pastas, playmats, boosters e, claro, produtos de outros card games. E comprando no site da Toca do Quati, você além de economizar, você de quebra ajuda o canal. Link na descrição. Fala galera, hoje nós estamos aqui para a grande final da etapa de Joinville do Circuito Legacy Catarinense 2019. Partida entre o R Delver e o B Death Shadow. Amaro Albuquerque versus o William Koch. O William começando aqui, pois ele ficou em segundo no classificatório geral, né? Então ele começa aqui com uma Shockland em pé. Então já que o deck dele pretende tomar danos para conseguir fazer seus Death Shadows cada vez maiores, então ele já se aproveita dessa artimanha de ficar tomando dano da Shockland. E também ele pode fazer um Brainstorm em resposta, já que o deck também vai Daze para tentar cavar, para anular alguma spell que o Amaro possa fazer também, já que ele usa Delvers no deck. Então de repente anular um Delver com Daze pode ser uma boa opção, e você volta Shockland, baixa de novo tomando mais 2. Aqui um Ponder pro Amaro. Então o William está fazendo em resposta um Brainstorm. Os dois decks então são cheios de cantrips, assim como a maioria dos decks azuis no Legacy. Então cada cantrip é uma grande decisão. Às vezes você pode optar em tentar anular uma cantrip, dependendo se o oponente está meio zicado, às vezes não faz tanta diferença. Então aqui no início do jogo às vezes pode ser importante anular um Ponder. Às vezes o oponente equipa uma mão com poucos terrenos, né, e uma ou outra cantrip, e daí você anular essa cantrip te ajuda a zicá-lo. Mas aqui o Ponder vai resolver. Talvez o William não tinha anula ou não quis também anular, né? Então daí são essas as decisões. Então cada cantrip é uma decisão, e anular ou não uma cantrip também pode ser uma grande decisão durante o jogo. Então é um jogo de várias decisões, ambos os decks usam várias spells leves, né, as suas ameaças, o Death Shadow, o Delvers, e do lado do Amaro Albuquerque também usa a Salamandra nova, né, que está jogando aí no T2, a Salamandra de Ravnica, que ela fica 5/5. Então os dois, já que o deck possui muitas spells, então facilmente por uma mana você consegue crescer ela. O Maru tá vendo aqui o que ele faz. Dependendo da situação, ele pode esperar mais um pouco para ter mais terrenos, para não se jogar direto em cima de possíveis Dazes do William. Mas ele também não pode esperar muito, já que o deck do William tem criaturas muito maiores que as dele. Tem Gurmag Angler também, que pode ser explosivo aí. Então temos aí a Salamandra. Por enquanto 1/1, parece inofensiva, mas daqui a pouco pode ficar um 5/5, né? É o nosso... É como se fosse o Tomb Stalker, só que com prestação, né? Você faz em 2 vezes, em vez de ter que pagar 2 manas e fazer o Delve, você consegue pagar uma maninha azul, depois mais uma azul. E um Dismember aí, que ainda ajuda o William a perder mais um pouco de vida. Desmembrando aí a tadinha da Salamandra. O deck do William tem bastante removals, né? Então, pro Amaro talvez se livrar bem, ele tem que encaixar talvez algum
True Name Nemesis, que tem proteção contra o jogador alvo, então True Name para ele ser tirado da mesa apenas com o Diabolic Edict, que o William usa somente no side, se eu não me engano, claro, mas eu acho que ele usa um no side. Não é uma carta muito comum de usar no main deck de decks mais tempo. No deck do Grixis Control eu acredito que usem bastante no main deck, pois ele é bem versátil, já que você tem também o Snapcaster no deck, mas aqui no deck do William não vai essa. É um deck mais rápido. Porém tá meio lento aqui, os dois decks estão ou sem opções ou estão se respeitando bastante. Apesar de que o Amaro tentou já fazer uma Salamandra, mas já foi destruída. E aqui tentar fazer um True Name, caso ele tenha na mão, é meio arriscado, pois o William pode estar com um Daisy. Então ia ser uma batalha meio perigosa de você simplesmente se jogar em cima de Daisies, né? Então às vezes esperar para ter a quarta mana para tentar fazer o True Name, caso ele tenha na mão, vale mais a pena. Mas no momento aqui só um Ponder. E no topo 3 cartas azuis ali. O ruim é que ele tem duas fetches, então se ele quiser jogar alguma coisa da mão, se ele não tiver mais terrenos, ele vai ter que acabar abrindo mão de alguma dessas cartas que ele deixou no topo, né? Tá pensando bem, porque são várias cartas boas, então escolher qual que vai ser a melhor para você pegar. Então às vezes a opção é não fazer nada, não estourar fetch, não baixar mais nada, pois garantir comprar uma das outras duas cartas mais úteis vale mais a pena do que simplesmente baixar algo e comprar algo que você não sabe do topo, né? Mas muitas vezes as fetches ajudam bastante com Ponder, pois você pode fazer Ponder, olhar as três e pegar a melhor e embaralhar sem dó. Mas aqui no caso é um dos momentos ruins, quando o Ponder você queria que fosse um Brainstorm, né, já que as três do topo eram boas. E Ponder pra lá e Ponder pra cá. Como eu falei, galera, já vai se preparando, que esse jogo vai ter muito aqui em Trip. São 4 Ponders pra lá e pra cá, 4 Brainstorms. Então, acho que Prehodens também. Só não tem Gitaxian, pois é banido. Mas se não, teria sim. O Legacy é um formato que muitas vezes se baseia em cartas na mão mais do que no board, né? Então aqui não dá pra definir ainda exatamente quem que tá na frente. Diferente de jogos mais interativos com muito mais criaturas, que você consegue determinar pela mesa simplesmente quem tá na frente, ou quem tem as melhores criaturas, ou quem vai avançar. Aqui é mais ou menos uma partida de xadrez em que cada um tá ainda se estudando, né? Mas é interessante que no Legacy às vezes acontece isso e do nada cada jogador simplesmente cospe a mão, né? Tenta criar uma maneira de ter os anulas, as proteções na mão e depois vai cuspindo a mão, quase como uma corrida. Aqui ele está tentando fazer um Reanimate na Salamandra, né? A Pteramander, que ele pode se utilizar disso, já que ele também tem mana azul para poder fazer a habilidade do Adapt. E ele tem muitas spells no cemitério, então ele consegue fazer rapidamente o Pteramander do Amaro. Tá usando a sua criatura, reanimando aí. E de brinde ainda tomando um de dano, né? Perdendo um de vida. Para facilitar os próximos Death Shadows. Amaro aqui tá pensando. Mas, pelo jeito, resolveu. Tem o Pteramander ali já. Próximo turno eu acredito que facilmente ele já cresça, né? Acho que são 5, 6 spells ali no cemitério do William. E um Death Shadow 2/2.
Tentador de dar um raio nesse Death Shadow, mas se o William tiver uma bruxa na mão, ele pode ciclar, perder 2 de vida e o Death Shadow que tá 2/2 ficar 4/4. Então, a Maralita, pelo jeito que eu acabei de ver de relance, ele tem 2 Force of Will na mão, tá utilizando uma delas e removendo um Ponder para tentar anular esse Death Shadow. O William ainda tem 4 cartas na mão. Tem uma Foul, pelo jeito. Mas não sei se ele tem carta azul para poder anular esse anula. E além disso ele deixaria o Death Shadow 3/3. Tudo bem que morre para raio ainda, mas em resposta ele está ciclando aqui a Street Wraith. Eu acho que ele não tem a carta azul. Então ele estava protegido do raio, né, mesmo se tivesse resolvido. Mas ele não tinha carta azul mesmo. Achou aí uma Force of Will ciclando com a Street Wraith. E além disso, crescendo o Death Shadow, pois a Force of Will, né, você tem que perder 1 de vida. Mas o Amaro tinha outra carta azul além daquela Force of Will. Eu tinha comentado que ele tinha 2. Então, anulou aí o Death Shadow, que estaria... O William brincou de colocar uma carta na mesa fingindo que seria uma Foul, mas não tinha. Então o Death Shadow estaria 5/5, mas infelizmente para o William foi anulado. Sobrou apenas a sua Salamandra, que na verdade não é sua. Uma mana, o William consegue transformar essa Salamandra numa 5/5, daí é um clock de 4 turnos. Talvez até mesmo 3, né, pois o Amaro tem 2 Fets, se o Amaro ainda achar outra Fet ou Force of Will, ele acaba indo a 15, então em 3 turnos pode finalizar essa partida aí. Somente com a Salamandra. E aqui estourando já direto as 2 Fets. O deck do Amaro também utiliza o Light Up the Stage, então ele tem 2 cartas da nova edição aí de Ravnica, né? Se você estiver vendo isso em março de 2019. São 2 cartas novas aí da edição de Ravnica. Eu não sei, às vezes eles lançam a nova retorno do retorno de Ravnica, né? Todo ano quase eles voltam para Ravnica praticamente. Então a Light Up the Stage é muito forte. Aqui ele fez um True Name que parece que resolveu, então. É um clock de 3 turnos igual a Salamandra, se bem que ele vai a 1, né? Então o clock da Salamandra é 4, mas ele precisa de dar mais 1 de dano aí o William pra matar o Amaro. Sendo que o deck do William tem muitas cartas que se dão dano, então é capaz de o clock do Amaro ser menor. 3 manas, transformou em 5/5 e agora, como eu tinha comentado, virou uma corrida. Quem chega primeiro? Tudo bem que o deck do Amaro ainda também tem raios, então ele consegue trapacear nessa corrida, digamos assim. O William brincando de Beyblade ali com os terrenos. Raio. Tá ainda 2. Então, pro William conseguir matar, ele teria que ter 2 Salamandras, um Gurmag, mas ele tem que lidar com o True Name, que como tem proteção ele é imbloqueável. Talvez eu esteja enganado, talvez ele realmente tenha um Diabolic Edict no main deck. Não estou com as listas aqui, né, mas geralmente o deck do B Death Shadow não usa. E nem usa a Liliana do Véu, né. Mas Liliana do Véu também poderia ser uma opção. Eles usam Liliana The Last Hope geralmente no side. E GG, realmente, então True Name fechou ali a partida. Amaro conseguiu ver uma janela para ele poder jogar esse True Name, já que o William não tinha dado Force of Will nem Daisy no último jogo que ele tentou anular o Death Shadow, então, se bem que Daisy não teria anulado a Force of Will dele, né? Então, talvez ele realmente se sentiu obrigado e fez e conseguiu resolver o True Name, que foi o finalizante. Não sei se essa palavra existe, mas finalizou a partida. Aí está. Então agora, de novo, o William começa. É bastante vantagem começar nessa match, né? 2 decks tempo.
Primeira play aqui do William ciclando a Street Wraith. Underground, Sea. E Delver, um ótimo início aí de turno. Amaro veio de Wasteland, mas porém já temos aí o inseto 3-2 para começar aí um clock. O famoso clock de 7 turnos do Delver, que pode virar 6, graças às Fatlands. O William já está estourando a Fat, buscando algo rapidamente. Tomando 3 nessa brincadeira aí já. Será que é o irmãozinho gêmeo? É o irmãozinho gêmeo do Delver aí. Aí as coisas podem complicar demais aí pro Amaro. 6 de dano por turno. Se flipar esse Delver já viram 3 turnos de clock só. Delverzinho aí inspirado no... Acredito que tenha sido inspirado no filme A Mosca. Com o Jeff Goldblum. Pra quem não viu aí, assista, porque é um filme bem interessante. Meio nojento, mas é bem legal. E Amaro fazendo Red Elemental Blast no Delver flipado. Porém o Daze do William tá tentando dizer não. Seguido de uma Full, removendo uma Brainstorm. Uma Full bem doída aí, né? Já que remover um Brainstorm nunca te faz tão bem, já que é uma carta muito boa. O William não pode fazer muito ali, né? Mesmo se ele tivesse outro Daze ele não poderia, porque ele não tem ilha. Se ele tivesse uma Full, eu acho que ele já teria jogado na mesa, pois proteger esse Delver para bater duas, 3 vezes já acaba com uma partida. Ciclando Street Wraith, cavando a Full. É a única maneira de anular essa outra Full. É o que mais vocês estão vendo aí, né? Batalha de Full e Cantrip. Então, o Amaro conseguiu aí matar a mosca. E o outro não flipou. Então, Jeff Goldblum vai bater. Shockland já levando o William a 11, pronto pra... Se ele tentar... Ele já pode fazer tanto um Gurmag como um Death Shadow, né? Quer dizer, ele pode fazer sempre que ele quiser, mas se ele fizer com mais de 13 de vida, o Death Shadow morre, né? Mas aqui... Então ele tá apto a fazê-lo. 2-2. Mais uma Wasteland do Amaro ali. Então é uma boa jogada, pois se ele tiver alguma spell e querer jogar em volta de Daze, ele conseguiu destruir a land que o Daze poderia voltar pra mão. Então ele tem uma Volcanic que ele pode usar pra tentar dar um raio. Tá dando um raio no Death Shadow. Lembra quando eu comentei que se o William tivesse talvez uma Street Wraith poderia ser perigoso, mas talvez o Amaro leu que o William não tinha outra Street Wraith, pois aquele momento que ele ciclou a Street Wraith buscando a Full ele não achou e não ciclou novamente, então o Amaro leu aí muito bem que o William não tinha, né? Uma outra Street Wraith, mas foi uma jogada arriscada, mas pra sorte do Amaro deu certo. Confesso que eu teria dado somente no Delver, mas foi bem recompensado aí o Amaro, pois se livrou do Death Shadow que poderia ficar gigantesco. Já estaria 4-4 agora, né? Agora já não teria mais como esse raio matar. E também tem aquela coisa, né? De se eu não matar o Death Shadow agora, eu perco o jogo de qualquer maneira. Então talvez não tenha sido arriscado. Seja talvez a jogada certa mesmo a que o Amaro fez. Raio no Death Shadow e torcer pelo melhor.
depois o Death Shadow na mesa ali, dificilmente o Amaro tem como lidar, né? A não ser com o True Name. Pyroblast no Delver, jogada aí do Pauper também. Se bem que raio no Delver também é jogada do Pauper. É de ambos os formatos. Brainstorm em resposta. Achando ali duas lands. Tudo bem que uma delas é fetch, então esse Brainstorm ele consegue se livrar de algumas coisas que ele não quer mais pro próximo turno. Tem outro Delverzinho ali. Já que o Amaro não tá colocando nenhum tipo de pressão, de repente ele pode abrir mão deste Delver, fazer o outro. O Amaro ainda não achou a Salamandra. Delverzinho de novo. Juntando as manas aí ao Amaro, será que vai tentar fazer um True Name? O William já jogou uma Daisy, tem duas na mão. Aquele momento que... E o William tem como pagar um Daisy caso o Amaro tenha na mão também um Daisy para proteger o True Name. Ele tem a Fetch em pé ali. Tudo bem que ele tá com 14, será que vale a pena esperar para achar a quarta lente? Mas a quarta lente também seria um draw meio morto, né? Tá estourando a Fetch aqui, vamos ver o que ele tem. Volcanic na mesa. Três manas é o peixe com a peixeira. Resolveu. Porém, tem no topo aí com o Delver flipado uma carta que dá -1/-1 para todas as criaturas do oponente. Que eu não tô lembrando agora o nome. Daqui a pouco já vai aparecer aí na tela. Duas pretas, -1/-1 para as criaturas do oponente. Aí está, Marsh Casualties. E se você pagar 5, no caso o William não tem como pagar. Mas seria -2/-2 para as criaturas, né? Então é -1/-1, mata o True Name, pois proteção não impede global, né? De -- ou de destruição global. Se fosse, por exemplo, um Pyroclasma, o True Name preveniria, porque previne todo o dano da fonte do oponente. Mas aqui no caso, -1/-1 mata. Só se o Amaro tivesse uma Leyline, porque é target player, né? Então, para evitar isso. Então, o True Name ficou um 2/0 e vai direto para o cemitério. Então, cartas como o Cólera matam True Name, Terminus e o Marsh Casualties. E enquanto isso, o Del vai batendo. Levando o Amaro a 7. Clock de 3 turnos. Então talvez por isso o William ficou bem tranquilo com esse True Name, né? Parece que ele já tinha até previsto, né, que ia vir o True Name. E o Marsh Casualties, uma carta do sideboard aí, feita para lidar justamente com isso. E ela é bem forte, pois é só os dos oponentes, né? E você pagando o Kicker, que é mais 2 manas, pagando acho que 4, então consegue dar -2/-2. Ele se livra bastante de decks como Defentex. Depois a Madre dá proteção, mas o -- ali não tem nem como ela lidar. Um Brainstorm aqui meio tentando achar um milagre aqui do Amaro. Se bem que não é bem um milagre, né? Achando um raio e matando o Delver já estabiliza as coisas. Às vezes o Brainstorm pode
te locar também. Esse é um dos grandes problemas do Brainstorm, né? Se você não achar fetch e o seu topo ser só cartas que não te ajudam em nada, você fica locado nos turnos. Pelo menos 2, né? Pyroblast no Delver de novo. Pyroblast é uma carta excelente nessa match. Podendo matar Delvers e anular qualquer spell aí azul do William. E ambos os jogadores estão com poucas cartas na mão aí. Pelo jeito o Amaro não achou nenhuma Fat Land, então as cartas que ele vai ter que jogar vão ser as que o Brainstorm lhe deu mesmo. Tutoras. E Fluster, anulando então aí a menos que pague 2 este Tutoras. Teoricamente então descartou uma só, né? Ainda manteve pelo menos a Force of Will ali na mão. Young Pyromancer. Se o Amaro conseguir achar pelo menos uma King Trip aí, já começa a sair do controle esse Young Pyromancer. Ele pode ser a carta decisiva, já que o William gastou um dos March Casualties. Eu não sei quantos que vão no deck dele, mas provavelmente não são muitos. Então, uma das cartas que acabam com o Young Pyromancer March Casualties já foram usadas, né? Pois mesmo que você dê um Fatal Push no Young Pyromancer, se o Amaro tiver uma estante ou para responder, ele ainda deixa um tokenzinho na mesa e você tem que lidar com aquele tokenzinho, que mesmo que seja um /1, mas você está com 7 de vida, então não é muito fácil de lidar às vezes, né? Fatal Push, dessa vez, como eu falei, se o Amaro tivesse um Brainstorm, teria sido decisivo para botar um tokenzinho e pelo menos colocar uma pressão no William, mas ele não tinha, só tinha a Force of Will sem nenhuma outra carta azul para poder anular. E agora chegou um peixão. Gurmag. Comendo aí umas cartinhas do cemitério. 5/5, então é um turno. Achou ali mais 2 terrenos, infelizmente. Não deu pro Amaro aí essa partida, então vamos para o G3, 1/1. O game decisivo aí. Primeiro aqui o Amaro vai começar. Os pontos de vida estão aí, ainda não estão atualizados. Pronto. Mana Ponder. Ponder aí pro Amaro. Ajeitando ali o topo para ver se ele já encontra uma ameaça para o próximo turno. Acho que ele muligou a 5 essa partida aí, então... Como vocês podem ver, só tá mais com 4 cartas na mão. O William já se Clandestine Wraith, Fetch. Dessa vez para uma Underground Sea. Então não foi para o plano da Shockland, já tomando vários danos. E Ponder também. Vocês estavam achando que eu tava de zoeira, que não ia ter 50 milhões de cantrips. Aqui ele encontrou uma carta excelente para essa match, que é o Dark Blast. É uma carta bem forte aí nessa match. -1/-1 para criatura alvo com Dread. Então você consegue ficar reutilizando ela.
essa carta vai incomodar bastante aí a vida do Amaro. E o Wasteland do Amaro aí pra se livrar pelo menos de uma das lands, né? Dark Blast ali ele manteve no topo. Achou mais uma Fetch, então ele não está sem terrenos. Como os dois decks conseguem jogar com poucos terrenos, às vezes você equipa, faz uma cantrip. E às vezes pode acontecer de ficar só com uma land e uma Wasteland ser letal, né? Pelo jeito o William tinha outra land, então vai conseguir jogar dali por enquanto. E outra interação boa do Dark Blast, como ele tem o Dredge, né? Você consegue encher o seu cemitério para facilitar baixar um Gurmag. E também você pode milar alguma das suas criaturas e você usar o seu próprio Reanimate. Então o Dark Blast é uma carta bem forte aí nessa match. Aí está o Dark Blast. Ele tomando mais um da Fetch. E buscando underground. Está sendo mais conservador aqui nessa... Já que o deck do Amaro consegue ser bem explosivo, né? Então tomar esse dano às vezes não vale tanto a pena. Ainda mais que o Amaro ligou a 5, então você não precisa ir pro all-in, você pode ir cadenciando o jogo, né? E levando na manha. Ainda mais que veio um Gurmag. Force of Will, então é menos uma carta aí pro Amaro. Então as coisas começam a ficar mais complicadas pro Amaro, já que ele tem que dar essa Force of Will, né? Porque com esse Gurmag na mesa vai ser difícil ele lidar. Teria que achar uma Salamandra, deixar ela 5/5 e torcer pro William não matar ou não anular. Então são muitas coisas, então ele tem que se livrar já logo. Ele usa um Vapor Snag também, ele poderia achar esse Vapor Snag, mas o deck do William consegue encher o cemitério tão rápido que não vale a pena simplesmente atrasar o William com um Vapor Snag. Aqui um Brainstorm para ver se ele consegue se livrar de algumas coisas, já que se ele tiver muitas lands ele já coloca no topo e se livra delas com a Fat Land. Bastante decisão aí. O William tá com um monte de carta ainda. Mais um Ponder. E no topo outro Ponder. Reanimate. E um Brainstorm. Todo o gás do mundo, né? É muito combustível ali, mano. Ele pode optar em não estourar essa Fetch pra manter o jogo, já que tudo ali no topo vale a pena. Tudo bem que ele não pode também dar muito tempo aí pro Amaro, porque o Amaro pode conseguir desenvolver o seu jogo, mas Delverzinho aí pro Amaro. E o Dark Blast no Delver. E essa carta vai ser bem chata, pois mesmo que ele anule, simplesmente o William pode fazer o Dredge e voltar essa carta.
Ele pode, toda vez que ele for comprar uma carta, fazer o dread nessa carta. Então, se o Amaro, por exemplo, baixar alguma coisa que exile o cemitério, o William pode, em resposta, fazer um Brainstorm ou algo que compre qualquer carta, até mesmo durante o próprio draw do turno, mas se ele quiser proteger esse Dark Blast, ele pode fazer um Brainstorm em resposta e um dos draws ser este Dread, botar na mão. Além disso, o Dread também ajuda se ele fizer um Brainstorm e deixar duas que ele não queira no topo, né? Então, de qualquer maneira, os Brainstorms do William conseguem ser os Brainstorms perfeitos, né? Que a gente chama quando você consegue se livrar das cartas que você botou de volta com o Brainstorm no topo. Essa carta aí, contra deck de base de criatura, contra elfos, também o Death and Taxes. Consegue sair do controle. Você consegue jogar umas 2, 3 vezes por turno. Ainda mais que você tem tantas cantrips. E no Legacy, o -1/-1 é um fator importante, né? Muitas das criaturas são /1 aí. Falando numa delas, aí está o Delverzinho do William. Amaro ali comprou um Chain Lightning. Consegue se livrar desse Delver. Fazendo conta ali. Precisa se livrar realmente da ameaça que é o Delver. E aqui ele buscou uma ilha. Talvez ele tenha entrado com Blood Moons, né? Então talvez ele possa estar tentando achar essa Blood Moon que pode ajudar a impedir o William de jogar. Se ele encaixa essa Blood Moon, né? Caso ele tenha pego do sideboard. Depois ele buscou uma land básica, então talvez seja esse o motivo. Ou para não tomar Wastelands, mas ele ainda tem outras duas lands, talvez, que poderiam tomar Wasteland, então não sei se esse é a jogada que ele está planejando. Porque se ele tiver Blood Moon e ele estiver jogando em volta, então ele já está se preparando para quando eu comprar e baixar ter pelo menos uma ilha, que daí só ele joga, né, já que o deck dele é azul e vermelho. O deck do William não vai terrenos básicos. E ele não tem como tirar a Blood Moon se ela resolver aqui, né? E aqui mais um Ponder, todos os draws do mundo pro William. Neles são Brainstorm, Dismember e Delver. Então ele consegue deixar duas spells no topo, comprar o Delver e já deixar ele na mesa. Se ele não morrer, nós começamos já em um clock. O Mario tá pensando, de repente, será que ele tem uma Foul pra tentar impedir de resolver? Não. Reanimate. Dando alvo no Delver do Amaro.
O William podia tentar dar o Reanimate tentando dar o alvo no seu próprio Gurmag, mas tomar 7 de dano pode ser muito perigoso nessa match. O R-Delver tem burns, né? Então às vezes você vai quase se matar com Reanimate pra simplesmente dar de mão beijada a partida pro oponente, não vale a pena. Então aqui pelo menos ele foi... Como eu falei no início dessa terceira match, ele tá sendo bem mais conservador. Aproveitando que o oponente me ligou, então ele não precisa se dar muito dano pra ganhar rápido, né? Ele pode ir trocando recursos 1 a 1, que é o que ele tem feito aqui. Tudo bem que esse Reanimate foi... conseguiu ainda tirar um Chain Lightning da mão do oponente. Deve flipado, no topo ainda temos aquele Dismember. Talvez pro Winnie aqui o interessante seria encontrar Wastelands para poder tirar a Volcanic da mesa do Amaru. Para daí já começar a sufocá-lo também em outros ângulos. Que daí ele não consiga ter mana para fazer alguns True Names de surpresa. E também não consiga jogar tantas spells, né? Ele não encontrou nenhum... O Amaru não encontrou nenhum Light Up the Stage também, né? Que seria uma carta bem útil aí. 2 draws por uma mana. Amaru, pelo jeito ali, tem uma salamandra. Talvez seja a opção, porém ele tem que fazer a salamandra com mana aberta para poder deixar ela 5/5, pois do outro lado tem o Dark Blast no cemitério do William. Então o William pode buscar essa carta a qualquer momento. Pelo jeito o Amaru esperou, então não vai baixar. O William encontrou uma Wasteland. Tá pensando ali então em deixar ela no topo e comprá-la. Que daí isso atrasa bastante aí a vida do Amaru. Porque o que ele precisa agora é só manter esse Delver na mesa. Impedir de o Amaru jogar as suas spell vermelha. Então ele fez isso aí mesmo. Comprou a Wasteland destruindo a Volcanic. O Amaru está bem atrasado aqui. Não tem nenhuma threat por enquanto. Talvez ele vai ter que se sentir obrigado a fazer a sua salamandra, mesmo que ele acabe perdendo pro Dark Blast. Tudo bem que ele ainda está com 12, ainda dá para esperar mais um pouco. Achou mais uma fetch. Acho que tem 5 mágicas ou 6 no cemitério do Amaru, então Salamandra precisa de 3 ou 2 manas para estourar. E na mão do William ali, vocês podem ver, tem um Fatal Push. Além do Dismember que ele deixou no topo. Tem várias maneiras de se livrar dessa Salamandra. O Maru já buscou com as 2 Fets as lentes para já deixar a mana aberta. Então tem 6 spells ali no cemitério, provavelmente. Então ele já quer fazer Salamandra e já deixá-la 5/5 para não ter chance de ela morrer pro Dark Blast. Então
Então tá fazendo o que pode aí o Amaro. Tem 6 então. Ele tá tentando transformar a Pteramander em uma 5/5 voar. Quer dizer, ela já voa, mas numa 1/1 voar para uma 5/5 voar. Porém o William tem Fatal Push, que não precisa de nenhum Revolt para destruir a Pteramander. E as duas últimas cartas da mão do Amaro eram uma Force of Will e uma carta azul, que tomou um Daze, faltou uma maninha. Mas mesmo assim tinha o Dismember no topo ali. 3 de dano do Delver, levando então o Amaro a 6. O top deck do Amaro, outro Pteramander que consegue ficar 5/5. Porém a gente já sabe que o William tem o Dismember, dá pra ver ali que ele também tem uma Force of Will. Tá. O Pteramander resolveu. Ele já deixou ali então 5/5. 3 manas de Dismember. Nem quis tomar dano aí o William pra fazer esse Dismember. Realmente nessa match ele não quer tomar dano. Top deck do Amaro, um Red Elemental Blast, tomando aí uma Force of Will. Então a mão do William, ele tinha até o Death Shadow, ele podia ter feito o Dismember, ciclado esse Wraith, mas ele realmente foi levando bem mais com calma essa partida aí, ao invés de sair agressivando, pois ele podia acabar perdendo na corrida por um True Name, né? Então aí parabéns ao William Koch, campeão aí de UB Death Shadow, essa etapa de Joinville. Valeu aí a todo mundo que assistiu essa partida aí. Foi uma partida longa, né? Mas como teve várias decisões, então é uma partida bem interessante de se assistir. E teremos aí na próxima etapa do Circuito Legacy Catarinense 2019, dia 7 de abril em Palhoça. Então espero todo mundo lá pra gente jogar este grande evento. Eu estarei lá pra gente gravar também as partidas para postar aí pra vocês. E também tentaremos aí streamar na Twitch. Tá aí o link, acompanhe lá que se a gente conseguir botar numa internet legal, a gente faz a stream já, então vocês recebem tudo ao vivo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Parabéns de novo aí ao William Koch pelo título dessa etapa. Se vocês gostaram, comentem aí o que vocês acharam, deixem o seu joinha que ajuda demais na divulgação. Se vocês quiserem me ajudar de alguma outra maneira, também tem ali link do Padrim, qualquer ajuda. Vocês contribuindo aí faz a gente continuar trabalhando aí. Muito obrigado a todos os padrinhos que têm contribuído. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Nos vemos em breve com mais partidas. E falou!